Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, espero que sim, né? Nós vamos fazer uma breve revisão dos movimentos retilíneos, onde nós estudamos o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Dentro do movimento uniforme, nós tínhamos uma função de espaço, onde a velocidade não se alterava. E no movimento uniformemente variado, nós começamos a ter uma nova grandeza chamada aceleração, onde passa, então, a ter uma variação na velocidade em função do tempo. Então, inicialmente nos estudos chamávamos deslocamento de S, quando era um espaço retilíneo, H, quando tratava-se de altura, X, quando era horizontal, e Y, vertical. Velocidade chamávamos de V e aceleração de A. Então, nós precisamos nos atentar agora não nas letras, e sim a respeito de qual significado essas grandezas nos traz, tudo bem? Então, passando aí do movimento uniformemente variado, onde tratávamos de uma única dimensão, fomos então para duas dimensões e falávamos então de movimentos bidimensionais. São eles os lançamentos para cima, para baixo, a queda livre, o lançamento horizontal, né? Então, são alguns exemplos. E, por fim, o lançamento oblíquo. Hoje, nós vamos começar a estudar os movimentos circulares, os movimentos curvos. Então, vamos lá. Movimentos circulares. Agora, ao invés de ter x, y, h, s, nós vamos chamar o deslocamento de φ. Esse deslocamento ele vai ser chamado de deslocamento angular. Qual ângulo, por exemplo, eu estou em 30 graus e faço uma abertura até 90 graus. Então, o meu deslocamento angular vai ser 90 menos 30, ou seja, 60 graus. Então, esse nós vamos chamar de deslocamento angular, pois tratamos então agora de movimentos curvos. Essa velocidade angular é chamada de ômega. E, por fim, a aceleração angular chamada de alfa. Para que a gente possa iniciar os estudos de movimento circular, nós temos que observar alguns exemplos, alguns corpos que descrevem trajetórias curvas, né? Então, nós temos exemplos de máquinas, né? Da roda de um carro, nós temos o ponteiro de um relógio, nós temos inúmeros movimentos curvos, engrenagens e por assim vai, né? Até mesmo a bicicleta, a catraca da bicicleta, as rodas da bicicleta fazem movimentos circulares. Tudo bem isso? Então vamos caminhar. Olha só, o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular, nós vamos dar todas em função de radianos. Radianos vai ser a unidade utilizada para tratar essas grandezas. O que vem a ser um radiano? Um radiano, pessoal, é a razão entre o tamanho do arco, esse S na extremidade dessa circunferência ilustrada, dividido pelo raio, né, que é a distância da circunferência do centro à sua extremidade. Quando essa razão é igual a 1, nós dizemos que temos 1 radiano, tudo bem? E para converter graus e radiano, basta você usar que 2π radianos corresponde a 360 graus, ou π radianos corresponde a 180 graus, tá? São proporcionais. Dizemos graus e radianos só para dar a noção que estamos falando de ângulos, tá bom? Porque ângulos são medidas adimensionais, ou seja, não contém dimensão. Olha, vamos ver então o que vem a ser um espaço angular. O espaço angular é o que se dá quando a gente varia o nosso ângulo. Ou seja, eu tenho aí uma distância de O até a extremidade percorrendo esse arco S na extremidade da circunferência.
Então, ao ladinho, nós dizemos que o espaço angular é S dividido por R. Quando eu quero ter um deslocamento angular, eu tenho que pegar dois pontos, o início e o fim, ou seja, todo esse arco, a diferença entre o final e o inicial dividido pelo raio. Tá? Vai ficar muito mais simples quando a gente começar a aplicar esses conhecimentos. Mas eu quero que você entenda que eu estou falando agora de aberturas, tá? De ângulos. Nós temos algumas convenções a serem determinadas. Toda vez que o deslocamento for no sentido anti-horário, é mesmo aquele sentido do relógio. Quando estiver sendo contrário àquele sentido, o deslocamento angular vai ser positivo. Quando eu estiver em sentido horário, né, no sentido do movimento dos ponteiros, nós vamos considerar negativo. A velocidade angular, pessoal, ela é dada pela razão entre esse deslocamento angular sobre o tempo. Se o deslocamento angular é dado em radianos e tempo é dado em segundos, nós temos que o Sistema Internacional para a Velocidade Angular é dado em radianos por segundo. Também podemos escrever revoluções por minuto, RPM, que é rotações por minuto, e revoluções por segundo. Tá? São unidades que nós vamos aprender mais para frente como que faz essa conversão. Mas note que no Sistema Internacional é radianos por segundo. Nós também temos a chamada velocidade vetorial, velocidade linear ou até mesmo velocidade tangencial. É a que acontece na extremidade do movimento. Tá? Observe aí o sentido da seta, que eu coloquei V1, V2 e V3. Essas velocidades lineares, pessoal, nós dizemos que ela é sempre tangente à trajetória da circunferência, ou seja, ela sempre aponta para lados diferentes nas suas determinações. Veja o exemplo desse catavento aí. Eu coloquei o ponto A e o ponto A faz uma trajetória circular descrita por essa pontilhado em azul. Em cada ponto dessa trajetória, a velocidade linear está apontando para um eixo diferente, ou seja, ela sempre é tangencial. E vamos lá, como que eu calculo isso, Vinícius? Você pega toda essa trajetória, ou seja, de uma circunferência, quanto que vale? 2 pierres, e divide pelo tempo que gastou, tá bom? Então, a velocidade linear é sempre dada por 2 pierres sobre t. Visto que nós conhecemos agora o que é um deslocamento e o que é uma velocidade, dizemos então que existe um determinado movimento circular uniforme, que é dado os exemplos da engrenagem ou de um ponteiro de relógio, tá bom? Se eu pegar o ponteiro dos minutos, ele vai fazer revoluções sempre ao mesmo tempo. Se eu pegar uma engrenagem em uma fábrica, ela sempre vai rotacionar de acordo com uma velocidade única. Então, dizemos que o movimento circular uniforme é quando as velocidades tangenciais se mantêm iguais. Então, eu tenho que V1, V2 e V3 são iguais em módulo. Lembrando que sempre elas vão apontar em diferentes direções, porém o módulo delas sempre se mantém o mesmo. Pessoal, dizer que está em movimento uniforme circular é dizer que não existe aceleração tangencial, mas nós vamos ver daqui para frente que vai existir uma determinada aceleração centrípeta. Para que a gente determine esse movimento, nós precisamos aprender o que vem a ser período e o que vem a ser frequência, tá bom? Período, pessoal, nada mais é do que o intervalo gasto para percorrer um movimento completo. E a frequência nada mais é do que o número de voltas por unidade de tempo, tá bom? Olha só as equações que nós podemos montar, que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. E, por fim, nós vamos montar umas relações entre a velocidade angular e a velocidade linear. Eu tenho que a velocidade linear pode ser escrito como o raio vezes a velocidade angular.
visto que temos todas essas transformações, né, nesse primeiro passo e nesse segundo passo, conseguimos entender então que a velocidade linear é igual a ômega vezes r. Tudo bem isso? Nas próximas aulas nós vamos tratar em relação aos acoplamentos, tá bom? Onde nós vamos ter ligações entre eixos ou ligações entre correntes. Tudo bem, pessoal? Então, tenha uma boa tarde e até mais.